Olá, já pararam para pensar o que faz uma simples ave preta ser uma figura tão, mas tão poderosa nas nossas histórias e ao mesmo tempo um verdadeiro gênio no mundo animal? Pois é, nesta nossa análise a gente vai mergulhar fundo nas várias faces do corvo, numa viagem que vai do mito até a ciência, para a gente entender de vez essa criatura que é, convenhamos, fascinante. Aliás, se esse tipo de investigação te interessa, aproveita e já se inscreve aí para não perder as próximas, combinado? Essa frase, olha, ela resume perfeitamente a nossa relação com o corvo. Não é só sobre a ave, percebe? É um espelho da nossa própria ansiedade com o desconhecido. Aquela esperança de uma boa notícia e o medo danado do que pode dar errado. Tudo isso projetado nesse bicho enigmático que parece voar entre o nosso mundo e algum outro lugar bem misterioso. E claro, para o mundo moderno, uma imagem acabou dominando tudo. A caneta do Edgar Allan Poe não escreveu só um poema. Ela, na verdade, pintou o corvo com as cores da noite, da melancolia, do mau agouro. Uma imagem tão forte que, nossa, grudou na nossa cultura e assombra a nossa imaginação até hoje. Mas, olha, se a gente ficar só no poema do Poe, a gente perde um universo inteiro de histórias. Muito antes dele, em todo o canto do planeta, o corvo já voava pelos mitos como um símbolo super complexo, às vezes de luz, às vezes de sombra. E aí que está o paradoxo. Como é que pode uma criatura tão associada à morte ser ao mesmo tempo um símbolo de sabedoria, até de criação? É bem aqui que a verdadeira história do corvo começa a ficar interessante. A dieta dele o conecta ao fim da vida, é verdade, mas a inteligência dele, que todo mundo sempre notou, o eleva a um outro patamar, o de um mensageiro que conhece segredos. Então, se preparem para uma viagem pelo mundo onde o corvo não é uma ave só, mas várias. Cada cultura olhou para ele de um jeito, projetando naquelas penas escuras as suas próprias crenças, as suas esperanças e os seus medos. E olha só que contraste absurdo. De um lado, na mitologia nórdica, os corvos de Odin eram nada menos que a personificação do pensamento e da memória, sabe? Fontes de conhecimento valiosíssimas. Aí você pula para o mito greco-romano e o que acontece? O corvo vira o portador de uma verdade inconveniente e acaba punido por isso, de conselheiro divino a bode expiatório. É impressionante ver como a mesma ave pode ser vista de formas tão opostas, né? E essa oposição só fica mais profunda. Em muitas tradições dos povos originários da América do Norte, o corvo é uma figura central, quase divina, um trickster, um malandro inteligente que molda o mundo para ajudar a humanidade. Já em outra perspectiva, ele é visto como impuro, fora das regras sagradas. Criador ou pária? Essa dualidade faz a gente se perguntar, o que essas histórias dizem na verdade sobre as culturas que as criaram? A presença do corvo é realmente global. No Islã, ele aparece como um professor de rituais funerários, um guia no momento de crise profunda. No hinduísmo, a conexão é sagrada, ancestral. Na Grã-Bretanha, ele vira um guardião místico de um império inteiro. E no cristianismo, um protetor que ninguém esperava. Em cada uma dessas histórias, o corvo tem um papel fundamental, o que só prova o seu poder simbólico imenso. Bom, são tantas lendas, tantos papéis, mas a pergunta que fica é, será que esses mitos todos sobre inteligência, sabedoria, astúcia, será que eles têm alguma base na realidade? Chegou a hora de deixar a mitologia um pouquinho de lado e perguntar para a ciência. Afinal, quem é o corvo de verdade? Agora a gente vai entrar no laboratório e no campo para descobrir que talvez a realidade do corvo seja ainda mais impressionante que a ficção. Preparem-se para conhecer a história de um verdadeiro gênio de penas. A ciência nos dá uma comparação que é de cair o queixo. Tenta imaginar a curiosidade, a capacidade de resolver problemas e a memória de uma criança de 7 anos. Conseguiu? Agora imagina tudo isso dentro do cérebro de uma ave. Pois é, essa é a mente de um corvo. E essa mente brilhante se revela de umas formas incríveis. Não é só usar uma pedrinha para quebrar uma noz, não. A gente está falando de um planejamento complexo, uma sequência de pensamentos onde o corvo entende que precisa da ferramenta A para pegar a ferramenta B, que por sua vez vai dar acesso à comida. Isso é uma demonstração de raciocínio que, sinceramente, desafia muito do que a gente achava que sabia sobre inteligência animal. E o mais legal é que a inteligência do corvo é totalmente social. Eles não só lembram de quem a gente é, como passam essa informação adiante para o grupo. Eles criam basicamente uma rede de vigilância, eles têm amigos, guardam rancor e cuidam das suas famílias, vivendo em sociedades super complexas bem debaixo do nosso nariz.
E toda essa complexidade social se baseia em algo ainda mais fascinante. Um sistema de comunicação tão sofisticado, mas tão sofisticado, que muitos pesquisadores nem pensam duas vezes antes de chamar de linguagem. Quem para e observa as covas com atenção percebe logo, aquilo não é só barulho aleatório. A velocidade, o tom, a repetição de um grasnada, tudo isso pode significar a diferença entre um achei comida aqui e um cuidado, perigo chegando. É um código cheio de detalhes, com uma riqueza de informação que a gente só agora está começando a entender. Sabe como o sotaque humano muda de uma região para outra? Pois acredite se quiser, o mesmo acontece com os corvos. Populações de áreas diferentes podem desenvolver sons únicos, como se fossem dialetos de corvos que distinguem um grupo do outro. É incrível! Esse relato aqui mostra o nível de especificidade da coisa. Os corvos não dão só um alerta geral de perigo, não. Eles comunicam que tipo de perigo. O chamado para um gato no chão é completamente diferente do chamado para uma águia no céu. Isso permite que o grupo reaja do jeito certo, do jeito mais eficaz. Eles estão, na prática, trocando informações vitais para a sobrevivência. De estalinhos amigáveis que soam como um "Oi, tudo bem?", a grasnados de alarme que dão até arrepio, o repertório vocal de um corvo nos dá uma janela para a vida social e emocional riquíssima que eles têm. Eles se cumprimentam, mostram que estão felizes, brincam com sons e, claro, alertam uns aos outros. Tudo isso através da voz. Então, de mensageiro dos deuses a gênio estudado pela ciência, o corvo nos obriga a repensar nossa posição no mundo natural. Eles são um lembrete constante de que inteligência, sociedade e comunicação não são exclusividade nossa. E isso nos leva a uma última pergunta. Quando a gente observa os corvos, o que será que a gente aprende de verdade sobre nós mesmos? Se essa viagem pelo mundo dos corvos foi interessante, não se esqueça de se inscrever para mais análises como essa. Muito obrigado pela companhia.